defesa do Jorgeval, o Ministério Público, em um acordo com a defesa do Jorgeval. Foi defesa do Jorgeval? Foi acusação? Não, foi a defesa do Jorgeval. Eu perguntei pra eles, por que vocês concordaram? Porque aí desarrolaram as testemunhas do Ministério Público, é deles. Boa noite, internauta que nos acompanha aqui em A Gazeta, no Instagram, Facebook e site de A Gazeta. Estamos ao vivo agora com mais um Por Dentro da Notícia, o seu videocast para falar dos bastidores da notícia, os desafios da reportagem. Não é uma profissão repórter, mas a gente está aqui para falar das principais coberturas jornalísticas aqui no Espírito Santo, feitas pela redação da Rede Gazeta. Eu sou Geraldo Campos Júnior, a gente vai aqui para esse segundo episódio, e o nosso tema de hoje é os bastidores do júri do pastor Jorgeval Alves, condenado na última semana por matar o enteado e o filho, Cauã e Joaquim, em Linhares, crime que aconteceu em 2018. E para falar desse assunto, a gente está aqui com os dois jornalistas que participaram ativamente dessa cobertura do júri, a Natália Bourguignon. Boa noite, Natália. Boa noite, Geraldo. Boa noite, meu colega. E o colega Vinícius Agoto, repórter também aqui de A Gazeta. Boa noite, Geraldo, Natália, todo mundo que acompanha a gente pelas redes sociais, também por A Gazeta. Gente, a Natália e o Vinícius, eles estiveram no júri, dentro lá da vara criminal de Linhares, dentro do tribunal do júri, o tempo inteiro. Eles acompanharam todo o julgamento, que é uma coisa assim, que eu sei que a maioria das pessoas nunca entrou, não tem acesso, ou nem muita noção, tirando, né, do que a gente vê no filme. É por isso que a gente trouxe aqui, é um caso de grande repercussão, que chocou o Espírito Santo, enfim, e que repercutiu muito até agora na condenação. Por isso a gente traz eles para falar desse grande desafio lá, que foi cobrir esse julgamento histórico. E você que está acompanhando pelas redes sociais, pode enviar sua pergunta aqui embaixo, que a gente vai estar acompanhando também. Queria começar por perguntar o básico, que é como que foi essa experiência, como que foi esse trabalho, essa operação toda, a gente está aqui em Vitória, de ir para o julgamento lá em Linhares, ficar dentro do júri. Conta pra gente um pouco de como que foi isso tudo. Olha, Geraldo, foi, como você falou, meio que uma operação de guerra, né? A gente se prepara bastante antes, até conhecendo o processo. Eu li todos os 14 volumes do caso, são mais de 2.000, acho que deve chegar perto de umas 3.000 páginas.
E então tem essa parte, né, da preparação de conhecer o caso, de conhecer as pessoas, de se identificar um pouco quem é que vai estar lá, qual é a cara de cada um, né? E tem também a preparação, de fato, para a cobertura em si. Equipamento, o que a gente vai fazer, que tipo de cobertura. No nosso caso, a gente foi designado que eu faria as matérias relativas ao júri à medida que ele ia acontecendo. E caberia ao Vinícius fazer o tempo real, né? Que é aquela cobertura que a gente faz em que, em tempo real, obviamente, como diz o nome, a gente vai colocando informações, né? Tudo que vai acontecendo dentro do plenário, né? Para passar para as pessoas de casa o que está acontecendo lá em tempo real, assim. Minuto a minuto. Até porque não tem como transmitir ao vivo um julgamento, né? Até tem imagens. como, na verdade, essa decisão de se um julgamento vai ser ou não transmitido em vídeo, em áudio, se ele pode ser gravado e passado depois, isso é uma decisão do juiz. Esse juiz, especificamente, lá da primeira vara criminal de Linhares, ele proibiu a divulgação tanto de imagens quanto do áudio. A gente, assim, foi permitido que a gente gravasse o áudio, mas não divulgasse, né? Gravasse para nossa própria apuração e tudo mais. Mas, de fato, ele não permitiu que a gente pudesse transmitir. Então, coube aí ao Vinícius passar, de fato, tudo o que estava acontecendo através do tempo real. A estratégia que a gente tem é, de fato, essa, né? De transcrever, escrever ali de forma rápida, mas também concisa, de forma correta, para passar para as pessoas que estão em casa o que estava acontecendo ali. Tanto as falas mais marcantes da defesa e da acusação, como, começou agora o julgamento, está nessa fase, ou ainda não começou, porque às vezes enrolava um pouco mais, estava previsto para começar às 9, depois começava às 10, a gente ia passando assim, em tempo real, qual que eram os trâmites, o que estava acontecendo naquele momento, e tentando também passar, às vezes, não dava para colocar a imagem o tempo todo de tudo que estava acontecendo, mas tentar escrever o que estava acontecendo ali, Sim. né? Uma discussão muito acalorada. O clima, né? Um silêncio profundo, até a aparência das pessoas, né? Do próprio Jorgeval, como que ele estava vestido, assim, a gente tentava descrever para as pessoas que estavam em casa entenderem o que estava acontecendo ali no salão do júri em Linhares. Só pra gente situar aqui o internauta, que, como eu falei, muitos nunca pisaram, acho que acredito que a maioria numa sala de julgamento na vida. Como que é mais ou menos essa estrutura? É mais ou menos aquilo que a gente vê em filme mesmo? Olha, um pouco. É uma espécie de auditório, né? Então tem várias cadeiras para as pessoas que ficam assistindo, para a família, para a imprensa. E você tem um juiz que fica numa mesa alta no centro, ao lado do juiz, do lado direito do juiz, você tem o Ministério Público e a assistência de acusação, que são as pessoas que estão acusando aquele réu. E aí, de um lado, você tem a defesa, o réu e a defesa dele, né? O réu e os advogados. Do lado oposto ao réu e aos advogados, na parede do outro lado, tem a bancada dos jurados mesmo. São Conselho de sentença. Isso, o conselho de sentença, os 7 nomes, né, 7 pessoas sorteadas para decidir qual vai ser o veredito ali no final. E o réu, ele não fica ali no centro, de frente para o juiz o tempo todo, né? Na maioria das vezes ele fica no canto, olhando para a parede. Nesse caso, para os policiais penais que estavam acompanhando ele fazendo a segurança do local, que levaram ele de Viana para Linhares, então ele ficava no canto, assim, perto da defesa, e o único momento que, de fato, ele sentou ali no meio foi quando ele foi interrogado pelo juiz e também pela defesa dele, né? Pois é, e isso é acho que é uma coisa que as pessoas devem ter ficado com curiosidade, por causa que desde a época do crime, inicialmente, né, eu acho que o pessoal deve lembrar, quando teve a notícia dos meninos mortos incendiados, não foi imediatamente que ele foi apontado como o acusado, teve todo um processo de investigação para isso e etc. Ele deu entrevistas nesse meio tempo, mas depois que foi preso e tudo mais, ele nunca mais falou. Né? Então, assim, foram o quê? 5 anos? Exatamente. 5 anos que ele se manteve calado, sem falar novamente sobre aquilo, em silêncio. O que ele falou? Como que foi esse depoimento dele, a postura dele no júri? O Jorgeval. Uma coisa assim, é importante a gente lembrar que o Jorgeval ele foi preso exatamente uma semana depois do incêndio. Nesse período, nessa semana, ele falou, enfim, bastante até, coletiva de imprensa, ele deu entrevista diversas vezes, contando a versão dele. E desde que ele foi preso, dentro da penitenciária, nunca mais ele se manifestou.
E ele chegou lá, então, né, muito mais magro, né, do que o que a gente lembrava daquela época. Mais magro. Visivelmente mais magro. Ainda com o cabelo cortado, né? O cabelo raspado. Ele não usou as roupas da Sejus, ele usou... Uma roupa social, camisa branca, uma calça cinza também, mais chinelo. Isso, e aí ele falou, assim... Uma coisa curiosa que eu acho, eu não sei se foi estratégico do juiz, da defesa, da acusação, mas o depoimento dele foi tomado depois da meia-noite. Então tinha muito menos gente dentro do plenário, era um horário muito mais tranquilo, era um horário em que, assim, era um horário também que a gente já estava um pouco cansado, né? Então, assim... Tava todo mundo meio... Quem tava ali, quem tinha que ficar ali, né? A gente, os próprios jurados e tudo mais. Já tava todo mundo... já tinha passado por muita coisa, tinha ouvido muita gente, tinha sido muita informação. Dia, né? Exatamente, muita informação tinha sido passada naquele dia já. E o juiz, que podia ter deixado pro dia seguinte, era uma decisão dele, tá? Em que ordem que ele ouve as pessoas e tudo mais. Optou por, depois da meia-noite, ouvi-lo. E foi uma fala muito emocionada, né, Vinícius? Assim, quando acabou as 4 testemunhas, a gente achou de fato, não, vamos para casa agora, descansar, mas aí o juiz decidiu por ouvir. E assim, acho que tinha essa expectativa de ouvir o Jorgeval depois de 5 anos, né, para ver se ele ia negar o crime, ou se ele ia confessar, ou trazer uma outra versão. E foi um depoimento bastante emocionado pela parte dele, assim, né, no momento que ele negou. Ele chorou? Bastante. Principalmente na parte que ele começou a negar as acusações, negou que tinha cometido o crime e tal. Nessa parte ele ficou bastante emocionado. Ele falou diversas vezes que não matou os filhos, que não incendiou os filhos, que não é essa pessoa. E eu acho que muito da parte, né, ele chorou muito também falando justamente disso, de que ele foi condenado antecipadamente pela sociedade. Um crime que não teria cometido e tal. Então, justamente por um crime que ele disse que ele não cometeu. Preferia ter entrado no incêndio, né, morrido, porque esses anos que ele tem passado na prisão foram anos muito difíceis, isso na versão dele, né? Então foi um depoimento, no final, assim, de bastante emoção pra ele chorou bastante. E ele mudou ligeiramente a versão, né? Assim, diferente do que ele tinha falado naquela primeira semana em que ele se manifestou bastante sobre o incêndio, que ele falou que ele tentou salvar os meninos, entrou no quarto, tateou cama, abriu a porta, que viu fumaça, estava muito escuro dentro do quarto, ouviu as crianças chorando. Uhum. E lá no júri, de frente pro juiz, ele falou que foi orientado a dar essa versão, e que... Porque as pessoas estavam falando que ele tinha que dar essa versão, que senão ele ia aparecer omisso. Mas que, na verdade, ele passou na frente da porta do quarto, encostou na porta, ficou com medo e saiu. E ele não respondeu perguntas de todo mundo, assim, ele respondeu perguntas só da defesa dele, né? Então foi um depoimento cadenciado ali por perguntas da defesa, e ele criou toda uma narrativa mesmo. A primeira parte do depoimento foi ele explicando como foi a história de vida dele, como que ele chegou em Linhares, até chegar no final, que era a morte dos meninos, claro, negando o crime. As respostas do Ministério Público da Assistência de Acusação, ele se recusou a responder. Foram lidas, mas ele não respondeu. No caso, ele só respondeu do juiz? Só respondeu as perguntas dos próprios advogados. Da defesa. Ele tinha essa opção, né? Não, é possível, né? A lei garante que as pessoas fiquem caladas nessa hora, né? E existe até uma discussão sobre se as pessoas têm que ficar caladas para todo mundo ou se elas podem se silenciar de modo seletivo, assim, né? Eu não respondo umas perguntas, respondo outras. E é permitido, sim. Então, ele já falou no início que ele não ia responder as perguntas da acusação. E aí, as perguntas foram lidas pela acusação para o juiz, não para o Jorgeval, né? Foram lidas para o juiz, para que ficasse registradas quais eram as perguntas que ele não falou. Fazer. E depois ele só respondeu as perguntas dos próprios advogados. Que foi conduzida pelo Pedro Ramos, que é o advogado principal de defesa. Que era o chefe né? da equipe de defesa. Teve alguma reviravolta durante o julgamento? Algum plot twist, como a gente costuma falar de série? Sei lá, alguma coisa que inesperada, assim, uma mudança de rumo? O que vocês acharam? Eu acho que a defesa veio muito forte, né?
Porque pelas matérias, pelas informações que a gente tinha, já tinha uma ideia assim, não, ele vai ser condenado, ou não, de fato esse crime aconteceu, foi dessa forma. Mas a defesa veio muito forte, com argumentos muito que batiam de frente, de fato, com as acusações. Então acho que se foi uma reviravolta e que no final, assim, a gente chegava a pensar, será que a condenação vai ser por todos os crimes? Será que vai ser só por homicídio? Aquele primeiro dia a gente saiu do fórum com essa sensação. E o depoimento dele também foi muito marcante, né? Que é uma estratégia, você pegar desde o início a sua história de vida e até o final, e o fato dele ter se emocionado e negado e falado que queria ter entrado no incêndio e preferia ter morrido. Eu acho que isso no final, assim, fez a gente ter uma balanceada em relação à condenação ou não, né? Justamente, no final do primeiro dia ali, ouvindo as testemunhas todas e ele, a gente começou a falar, a questionar o que será que esses jurados estão pensando, né? Justamente. E uma outra coisa que surpreendeu todo mundo é que estava todo mundo preparado para um julgamento longuíssimo, 3, 4 dias, talvez mais, adentrando aí para o feriado. E, no final das contas, o Ministério Público e a acusação desistiram de ouvir, dispensaram 13 das 15 testemunhas. Então, só 2 testemunhas da acusação foram ouvidas e 2 da defesa também, né? E 13 pessoas foram dispensadas de serem ouvidas. E entre essas pessoas, tinham pessoas, assim, centrais dentro do caso. Por exemplo, o perito que fez a autópsia das crianças. Da Polícia Civil. Dos bombeiros. Pessoas que chegaram lá primeiro no local. As primeiras pessoas que viram. Pessoas que viram no local. Mas por que eles dispensaram tanta gente assim? Qual a estratégia? Pra andar rápido? A gente só pode especular, né? Na verdade, não, assim, ninguém vai dizer isso exatamente, né? Como o Vinícius falou, a defesa veio numa estratégia de bater de frente com algumas provas que tinham sido oferecidas ali, tinham sido produzidas, né? Através de laudos da polícia. E talvez, isso aí é novamente especulação, eles achassem que ouvir mais gente pudesse confundir mais ou talvez igualar mais a balança do que estava naquele momento. E muito do que a defesa batia, alguns pontos que a defesa ia para cima, eram coisas que estavam relacionadas aos laudos dos peritos dos bombeiros e também da Polícia Civil, que foram pessoas que no final não foram ouvidas, que a gente não conseguiu ouvir. Então a interpretação que a gente tem, né, que a gente faz assim, é de que talvez ouvi-los poderia... Foi uma estratégia da acusação de... todo mundo já tem uma ideia sobre esse caso. A gente prefere que as pessoas continuem com essa ideia. E talvez ouvir mais gente abra a possibilidade... Poderia mudar um pouco o jogo aí. Pesar para um lado ou para o outro, não sei. Porque a defesa foi muito, assim, em cima dos laudos. Entendi. E só para situar, gente, quem está chegando agora, a gente está na live aqui para falar dos bastidores do julgamento do pastor Jorgeval, condenado na semana passada, né, por matar o enteado e o filho, Cauã e Joaquim Linhares, esse crime que chocou o Espírito Santo. Está aqui com a gente a Natália e o Vinícius, nossos repórteres que acompanharam esse júri. Inclusive, até uma pergunta que eu ia fazer, acabei de citar aqui o Jorgeval. Ele ainda se intitula pastor? Muita gente fez essa pergunta pra gente, né? Ex-pastor, pastor, o que o Jorgeval é na fila do pão? O Jorgeval se auto-intitula pastor, né? Ele se considera pastor, ele faz pregações dentro da prisão, ele prega, enfim, o evangelho lá dentro da ala da penitenciária, era provisória de Viana, né? Até então, onde ele estava. E não tem nenhuma evidência, na verdade, de que ele tenha sido retirado desse posto, né? A igreja mesmo nunca se pronunciou. Nunca se pronunciou sobre isso. Agora, aí eu acho que depende muito do que as pessoas associam ao cargo de pastor. E aí eu acho que se é um cargo, não é o posto de pastor. E aí varia, né, de repente, dependendo da noção de cada um. Entendi. Teve alguma coisa que vocês acompanharam lá que por acaso não entrou em uma matéria ou não entrou no tempo real?
Sei lá, alguma coisa que ficou de fora ali, que vocês viram, mas que não foi noticiado? Tinham discussões muito acaloradas, assim, entre a defesa e o Ministério Público, a acusação, que não dava tempo da gente acompanhar mesmo, porque eram falas muito rápidas e muito Acalorada, tipo, que dedo na cara. Total. Basicamente isso. Dedo na assim, cara as pessoas teve. levantarem e saírem das posições ali do plenário. E uma em direção pra outra, ficar se outra, e teve encarando. dedo na cara. Isso. Inclusive, um dos advogados de defesa do Georgeval, que é o Robert Limoeiro, ele entregou um livro do Código Penal para Larissa, que fazia parte da assistência de acusação, né? Numa Mandando ela discussão, estudar e tipo tal. assim, numa sentido de, você ainda precisa estudar muito, toma aqui um código penal, Que eram sabe? discussões também muito em cima de legislações do Código Penal, e que às vezes colocar isso no tempo real talvez deixaria o leitor um pouco confuso também, Até né? difícil de escrever, sabe? O que as pessoas estão falando ali. Muitas vezes eles discutiam por questões de detalhes, minúcias do que tá na lei, não tá na lei, porque permite que eu fale Uma isso. pergunta Você que pode naquele fazer uma momento parte, não você daria. pode pedir uma parte durante a minha explanação ou não, sabe? Enfim, aí era esse tipo de coisa, eu acho difícil de explicar na hora do tempo real. E o que eu acho que acabou se perdendo, e porque não tinha mesmo como colocar, é toda a parte teatral. Porque o júri popular, claro, ele é um mecanismo do direito, mas o tribunal do júri, mesmo o julgamento em si, ele é muito mais teatro do que direito. As pessoas, elas gritam, elas se exaltam, elas batem na mesa, sobem cadeira, joga papel pro alto. E, sabe, é muito teatral, de fato. E assim, são grandes estratégias, tanto, por exemplo, de você não ouvir aquelas testemunhas, ou como de ter uma performance ali também para convencer as pessoas. O promotor do Ministério Público, inclusive, ele falava muito alto, gesticulava muito, usava umas palavras. No primeiro julgamento, chegou a chamar o Georgeval de churrasqueiro. Usava umas palavras mais para se aproximar das pessoas que estavam fora ali do júri, também, que estavam na plateia, mas que era um comportamento muito assim, muito... Ele chegou a falar com a plateia, levante a mão, aos gritos, né? Não vamos gritar aqui, mas levante a mão, quem é que não entraria num quarto para salvar as crianças? E não sei o quê. É tudo bem performático, bastante, performático. E tudo muito para chamar a atenção, assim, dos jurados. E é curioso até, porque eles não estão falando pra gente, que é a imprensa, a gente tava até relativamente do lado oposto dos jurados. Assim, ouvindo. No canto. Eu fiquei imaginando o jurado, tá ali de frente com aquela pessoa gritando, batendo pé, jogando coisa pra cima, sabe, batendo na mesa. Teve uma hora que ele quis, acho que foi o promotor, né? O promotor, uma hora ele... Não, foi o Ciderson mesmo. O Ciderson, assistente de acusação, né? Ciderson Vitorino. Primeiro ele quis demonstrar que tinha sangue e tudo mais, e que o sangue das crianças, teoricamente, foi limpado, né? O Georgeval fez uma tentativa de limpar o sangue das crianças. Lembrando aqui que ele também foi condenado por tortura, né? Então, a prova da tortura seria esse sangue que ele limpou. Ele pegou umas folhas de papel toalha e começou a passar na mesa, na frente dos jurados. Caiu um sangue aqui, vou limpar. E passava e tudo mais. Tivesse feito isso no banheiro, como se ele tivesse feito isso no banheiro. E lá pelas tantas, demonstrando... tentando demonstrar o gesto de como o Georgeval teria jogado combustível no ele não sabe se é gasolina ou qualquer outra coisa, mas jogado um líquido inflamável ali no quarto e nas crianças, ele picou aquele monte de papel e tacou pra cima dos jurados. Júri popular, assim. Sempre foi bem interessante. Fogo no júri. Exatamente. Aquele monte de papel faltou só acender, assim. Aí ficou tudo sujo, picado. Isso. Aí daqui a pouco vem um advogado com a vassoura, varrendo. Isso assim, o júri acontecendo e o Pedro varrendo. O júri acontecendo e o advogado varrendo a sala do júri. E tem um momento que a discussão ficou tão acalorada entre a defesa e o Ministério Público, né, a acusação, que o juiz ele teve que pegar o sinal, assim, né, o sino ele e bater. Um sininho, né? Não é o martelo, como em alguns julgamentos de filme, mas foi o sino que ele tocou, assim, para acalmar os ânimos, suspendeu a sessão um pouco, para colocar cada pessoa ali no seu lugar, porque tava todo mundo em pé discutindo e colocando o dedo na cara. Assim. Eu tô chocado que não é um martelo. Como assim o juiz não tem um martelo? Em Linhares, pelo menos, é um sino. Lá era um sino. Eu acho muito mais eficaz que o martelo. Falar sério, era um sino grande, ele fazia bastante barulho, inclusive, e calava todo mundo que tava lá. E deu certo. Então cumpria a função. Cumpriu a função.
Dava pra comer lá dentro, gente? Vocês chegavam que era 9 horas da manhã, né? E no primeiro dia passou de meia-noite. O Como primeiro é que dia... era ficar lá dentro esse tempo todo, enfim? O primeiro dia começou 9 da manhã e terminou às 2 da madrugada do dia seguinte. Acho que 16 ou 17 horas de trabalho direto. De trabalho assim. direto. E a gente tem que prestar atenção, né? 17 horas Anotando tudo. anotando, sabe? De atenção ali direta. Porque Cansa se bastante. você sai, é um detalhe importante que você pode perder, inclusive pro tempo real, né? Vai que você sai e perde uma discussão que é muito importante pra estar Perde de um tapa na dentro. cara. Não tem como Qualquer recuperar coisa, depois, né? Enfim. Mas tem algumas pausas. Ele faz uma pausa pra lanche, uma pausa pra almoço, outra pausa pra lanche, a pausa pra janta. E eventuais pausas pra ida no banheiro. Quando os jurados assim, querem ir ao mas banheiro, alguma 5 coisa, minutinhos. bem rapidinho eles vão no banheiro. O primeiro dia, eu acho que em matéria de comida, a gente foi altamente despreparado. Totalmente. A gente não achou que fosse durar até 2 da madrugada. E a gente tinha muito menos comida do que o necessário pra sobreviver um júri até 2 horas da manhã. Mas dava pra sacar uma comida na bolsa, comer ali dentro do Almoço, júri mesmo? No almoço teve 40 minutos, mas dentro do fórum tem uma estrutura para dar almoço para as pessoas da acusação, defesa, todo mundo que tá ali envolvido. Eles comem marmita, tá? Não é uma Marmita. cozinha feita nada. Ele, assim, o fórum compra marmita, fornece marmita. Mas pra imprensa não tinha nada, então a gente tinha que Vocês sair que lutam. daquela região do fórum, que é 3 Barras, e ir até um outro bairro que tinha restaurante. Porque na região do Fórum de Linhares não tem nada em volta. E em Linhares, geralmente, os restaurantes fecham às 2 da tarde, e a gente já saiu depois das 2. Meu Deus. Então tem o deslocamento, chegar no restaurante, pedir pra poder comer e entrar. Aí a gente entrou, comeu rapidamente e voltou pro fórum. Quando a gente voltou, já tava assim, começando. Nem deu pra digerir direito. A gente comeu super rápido. E na hora da janta, o expediente do fórum acaba no final do dia, né? As pessoas vão embora, Depois às 7. os servidores. E aí não pode mais sair de dentro do fórum, porque não tem mais o esquema de segurança, as pessoas que fazem a segurança pra te admitir de novo pra dentro. E aí a nossa alternativa foi pedir um iFood pela grade da garagem do fórum, assim. Meu Deus. E aí a gente comeu. Bom, eu comi o meu iFood sentado no chão do corredor do fórum. Eu comi na última Meu cadeira hambúrguer e do minha plenário, coquinha. Porque quando chegou, ela tava comendo. A humilhação do jornalista. A sessão já tava voltando, eu tinha que ficar com o tempo real, então comi rapidinho lá no fundo e voltei pra frente pra... O que era a Vinícius parte mais nem saiu. esperada. Ele nem saiu de dentro do plenário. Ele só, assim, pra não comer na cara do juiz, que estava numa fileira bem lá na frente, não meteu um Sacar hambúrguer na hambúrguer. cara do juiz lá. Não, né? Aí ele levantou e foi lá pro fundinho, nas últimas cadeiras lá, comeu lá. Porque depois a parte da janta era a parte mais esperada, que era o Que era vídeo era de justamente o Jorgeval, Jorgeval, né? depois do expectativa, então... E a Natália comentou de plateia, né, na hora que pediu para levantar a mão. Como que é a formação de uma plateia? Quem estava lá? Tipo, a família dos meninos estava lá? A mãe? Quem estava lá? A avó. Quem tava lá de família era a família do Cauã. A família Sim. do Cauã, o Cauã que é o enteado do Jorgeval, né? Era o enteado do Jorgeval, filho da Juliana Salles com o marido dela anterior. O Raine. Isso. Quem tava lá tava o pai do Cauã, o Raine, a avó dele também, e umas tias e outros familiares. Pouca gente. Eu acho que não dava 6 pessoas. 5, 6 pessoas, talvez, ali, da família. O resto da plateia, você tinha gente da UAB, estudante de direito, com certeza curiosos, pessoas que estavam ali. E ali, na verdade... Pode chegar e participar? Pode chegar e participar. Eles dão senha. Aí é por ordem de chegada. Você chega, recebe uma senha e você pode entrar. A Juliana, então, não foi nenhum dos dias? A Juliana não foi nenhum dos dias, inclusive, né, informações assim que a gente apurou é de que ela não estava nem na cidade no dia do julgamento. Ela tem outro relacionamento hoje em dia, ela tem outro filho. Além da criança, né, do bebê, do menino, que era um bebê na época do incêndio, né, e que estava com ela viajando e, enfim, não sobreviveu, sobreviveu, no caso. Esse menino deve ter uns 6 anos, 6, 7 anos, e ela teve outro bebê. Então, assim, ela não participou de forma alguma. Ela também não visita há muito tempo já na prisão. E assim, o plenário ficou completamente lotado. E o juiz falou que primeira vez assim que ficou completamente lotado, porque é um caso de muita repercussão nacional e principalmente para Linhares, né? Ele até falou que queria que o plenário estivesse sempre lotado, assim, nos próximos julgamentos que vão ter esse ano, mas por conta da repercussão, de fato, ficou completamente lotado.
Aí, você quer de Linhares, você vai lá no tribunal do júri e assiste o julgamento lá, por favor. Pega uma senha Continue lá. participando. Leva uma barra de cereal que você já viram que o negócio é demorado. Isso aí. E só para aqui encaminhando para o final, gente, como que foi o momento da condenação? Já foi assim no segundo dia, já de noite? Não foi tão tarde, né, quanto do dia anterior? Mas como que foi? Reações? O próprio Jorgeval, como que ficou? Enfim, no momento do esteja condenado. Então, o júri condena, né, fala do que eles acham que aquelas pessoas são culpadas, aquela pessoa é culpada ali de quais crimes e tudo mais, mas quem dá a pena é o juiz, quem mensura a pena, quem dá a quantidade de anos, né? Uhum. E eu acho, assim, que mesmo as pessoas que esperavam penas altas não esperavam a pena tão alta. 146 anos e 4 meses é basicamente a pena máxima para todos os crimes e os agravantes, né? E as qualificadoras, enfim, todas. É a pena máxima para todos esses... A máxima que ele podia pagar que ele podia de dar. Tudo, assim. E aí, o Jorgeval, ele ouviu, ele ficou lá na frente, né? Ele ouviu a pena, ele ouviu. E quando ele entrou para ouvir, já sem a roupa social, ele entrou já com o uniforme do presídio. Ele já tinha sido comunicado... que ele ia ser condenado. Que ele ia ser condenado. Não da pena, mas que ele já ia... De que ele estava condenado, ele já sabia. Porque essa dosimetria, de fato, quem tem é só o juiz, né? Juiz. Que ele vai anunciar a quantidade de pena que ele ia pegar. O que me chamou a atenção é que teve jurado que chorou bastante na condenação. Os jurados foram 2. O jurado era formado de 6 mulheres e um homem. As 2 mulheres choraram bastante, ouvindo a pena, ouvindo o juiz, né, calculando ali, falando a pena. E, bom, o juiz agradeceu todo mundo, claro, não sei o quê. Na saída, foi uma saída muito emocionada, principalmente para a família, né, do Fizeram uma oração, se reuniram. Fizeram uma oração do lado de fora, foi bem legal nesse sentido. Mas logo depois ele já saiu, o Jorgeval já foi levado pela Polícia Penal para o de volta para Viana, né? E os advogados do Jorgeval foram hostilizados pra caramba na saída. Eles foram xingados pela população, enfim, chamaram ele de muitas coisas, assim. E as pessoas têm essa tendência, né, a misturar o fato de a pessoa ter cometido um crime com o trabalho de alguém que é defender aquela pessoa dentro de um júri. Não é a mesma coisa, né? A pessoa não cometeu o crime. Tanto que teve um primeiro data de julgamento que foi marcada, que os advogados dele abandonaram o júri alegando falta de segurança, né? Que estavam recebendo ameaças. Isso, eles alegam terem sido ameaçados e eles alegam também que não tinha segurança ali. No final das contas, digamos assim, né, o pior que aconteceu com eles foi, de fato, ter que ouvir lá o povo xingando eles na saída do fórum. Sim. Tem uma pergunta aqui, gente, no Instagram. Inclusive, quem quiser, manda aqui na live do Instagram que eu estou acompanhando, que é se a igreja, a pergunta da Amanda Monteiro, um beijo, Amanda, se a igreja onde que o Jorgeval era pastor continua funcionando. Vocês têm essa informação? É a Igreja Batista Vida e Paz. Vida e Paz, isso. E ela existe em Linhares e ela existe em outros lugares do Espírito Santo, inclusive também tem na Serra. Ela é de Valadares, a sede dela. Boa. É de Governador Valadares, em Minas Gerais, tem Teófilo Otoni, tem outras cidades também. Essa igreja, e ela tá aí, existindo ainda. E a casa da família, né, onde eles moravam, também continua de pé, mas hoje é uma loja, né? Uhum. Funciona uma loja ali onde os meninos, infelizmente, morreram. A família vendeu? Era alugado. Era alugado. Ok. Entendi. E além do júri, gente, a Natália, em especial, fez uma outra participação, que foi um podcast para explicar todo o caso, né? Se o júri não ouviu todo mundo para poder dar a sentença, a Natália ouviu e leu tudo, pelo menos, para poder fazer um podcast em 3 episódios, o Madrugada de Terror, A Morte de Cauã Joaquim, que está disponível nas principais plataformas de áudio. Ouçam, um trabalho maravilhoso que a Natália conduziu. E eu queria que você só falasse também rapidamente de como que foi essa experiência desse podcast, como foi essa produção, essa trabalheira toda. Eu tive a ideia do podcast em 3 episódios, porque eu sou uma grande fã de podcast de true crime, né? Esses podcasts que falam de crimes reais e tudo mais.
A gente optou logo no início por não ouvir, não fazer entrevistas novas, por alguns motivos. Um deles é que as pessoas que a gente poderia entrevistar são pessoas que estavam na época roladas como testemunhas para participar do júri. E também pelo motivo de que a gente tinha material extenso em áudio, vídeo, texto, o próprio processo, mas não só o material da justiça, mas o material jornalístico que a gente produziu naquela época, e foi imenso. Então, e era mais do que o suficiente para contar a história muito bem. O podcast foi gravado antes da condenação. Então, ele é uma apresentação ali do caso, ninguém está condenando ninguém. E agora eu estou trabalhando no 4º episódio, um episódio bônus com os detalhes do julgamento. E para fazer o episódio, você leu todo o inquérito, toda a investigação. Li todo o inquérito, vi todos os laudos, testemunhas, transcrição de testemunhas, tudo que estava no processo, 14 volumes, umas 3.000 páginas. É um docs bem grande, tá valendo ouro o meu docs nesse momento. Vejam, gente, valorize esse trabalho da Natália, foram não sei quantas 1.000 páginas que essa menina leu. Então vejam, por favor, ouçam, no caso, né, o podcast, que, como ela está prometendo aqui, vem aí um episódio bônus para falar do desfecho do julgamento, né? Até a data do podcast a gente não tinha esse desfecho e agora temos. Bom, é isso. Várias pessoas comentando que cento e quantos anos? 146 anos e 4 meses. 146 anos, que não deve ficar preso nem metade disso, e de fato nem metade, né? A gente fez essa matéria, inclusive, lá em A Gazeta, hein? Falando quantos anos ele deve ficar preso. Pois é, deve ficar preso realmente nem a metade mesmo, por causa da legislação brasileira. E com isso, gente, a gente vai encerrando aqui, até passamos um pouco o nosso tempo. Agradeço a todo mundo que acompanhou a live aqui nas redes sociais, no site da Gazeta, que ela vai continuar disponível aqui. A gente volta no próximo mês. Ouçam o podcast Madrugada de Terror na sua plataforma de áudio favorita. Obrigado, Natália. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço o convite, querido. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Natália. Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima.